Imagine um mundo sem confortos, sem segurança, sem certezas. Este era o palco onde nossos ancestrais lutavam para sobreviver a cada dia. A pré-história, um período que se estende por milhões de anos, era uma dança constante entre a vida e a morte. Neste mundo selvagem, a natureza não era um cenário a ser admirado, mas um desafio a ser superado. Cada nascer do sol trazia consigo uma nova luta pela sobrevivência, uma luta que moldaria a história da humanidade. Ao abrir os olhos, o homem pré-histórico se deparava com um mundo hostil. Cada amanhecer trazia consigo um novo desafio, uma nova luta pela sobrevivência. A caverna, seu abrigo temporário, oferecia apenas uma proteção mínima contra os perigos que espreitavam lá fora. O frio penetrante da madrugada, a umidade constante e a ameaça de animais perigosos faziam parte da rotina. A névoa densa que cobria a floresta escondia predadores prontos para atacar a qualquer momento. A busca por alimento era a primeira tarefa do dia. Cada passo na floresta era uma aposta, uma tentativa de encontrar sustento sem se tornar presa. A coleta de frutas, raízes e a caça de pequenos animais exigiam habilidade e coragem. Sem mercados ou plantações, a natureza era a única fonte de sustento. A sobrevivência dependia da capacidade de entender e respeitar o ambiente ao redor. A cada passo, perigos se escondiam. O terreno irregular, as armadilhas naturais e os predadores invisíveis tornavam cada jornada uma prova de resistência. Predadores famintos, cobras venenosas e insetos transmissores de doenças espreitavam constantemente. A vigilância era constante, pois a menor distração poderia ser fatal. A morte, uma presença constante, podia surgir a qualquer momento. Cada dia era uma batalha contra os elementos, contra a fome e contra os predadores. Em meio a tantas adversidades, a força para continuar vinha da esperança de mais um dia vivido. A resiliência e a determinação eram as maiores armas do homem pré-histórico, que, apesar de tudo, seguia em frente, sempre em busca de um novo amanhecer. A fome, uma companheira constante, ditava o ritmo da vida. Homens e mulheres se aventuravam na mata em busca de alimento. Frutos, raízes, folhas e sementes compunham a base da dieta. A caça, embora perigosa e desafiadora, era uma importante fonte de proteína. A coleta de alimentos exigia conhecimento e habilidade. Era preciso identificar as plantas comestíveis, evitar as venenosas e saber a época certa de coletá-las. A caça, por sua vez, demandava força, astúcia e trabalho em equipe. A colaboração era essencial para a sobrevivência. A natureza, provedora de vida, também era fonte de constante perigo. Animais ferozes, como tigres dentes de sabre, ursos gigantes e lobos gigantes, representavam uma ameaça real. Um encontro inesperado podia significar a morte. As doenças, muitas vezes fatais, se espalhavam rapidamente. Sem conhecimento médico, a cura era um mistério. Crianças e idosos, mais vulneráveis, sucumbiam facilmente às intempéries e à falta de recursos. A vida era uma dádiva a ser celebrada a cada instante. Força na união. A vida em comunidade. Em meio a tantas adversidades, a união era a maior força do homem pré-histórico. Grupos nômades, unidos por laços familiares, se apoiavam na luta pela sobrevivência. A cooperação era fundamental para enfrentar os desafios diários. Enquanto os homens se aventuravam na caça, as mulheres cuidavam dos filhos, coletavam frutos e raízes e mantinham a fogueira acesa. Os mais velhos, guardiões da sabedoria ancestral, transmitiam seus conhecimentos às novas gerações. A vida em comunidade era a chave para a perpetuação da espécie. Ferramentas da sobrevivência. A inteligência,
característica marcante da espécie humana, permitiu a criação de ferramentas que facilitaram a vida na pré-história. Utilizando pedras, ossos e madeira, os homens primitivos desenvolveram instrumentos para cortar, raspar, cavar e caçar. A descoberta do fogo, um marco na história da humanidade, trouxe luz, calor e proteção. A carne cozida, mais fácil de digerir, fornecia mais nutrientes. O fogo, símbolo de poder e segurança, afastava animais perigosos e iluminava as noites escuras. Refúgio contra a tempestade. A busca por abrigo era constante. Cavernas naturais, fendas nas rochas e copas de árvores ofereciam proteção contra o frio, a chuva e os perigos da noite. Com o tempo, os homens primitivos aprenderam a construir abrigos rudimentares, utilizando galhos, folhas e peles de animais. As primeiras habitações, construídas com os materiais disponíveis na natureza, ofereciam segurança e conforto. Eram espaços de convívio social, onde as famílias se reuniam para compartilhar alimentos, histórias e experiências. Eram o prenúncio das futuras comunidades e cidades. Triunfo e tragédia. Um equilíbrio delicado. A vida na pré-história era uma gangorra entre o triunfo e a tragédia. A vida na pré-história era uma gangorra entre o triunfo e a tragédia. Cada dia trazia novos desafios e oportunidades. A alegria de uma caçada frutífera era contrastada com a tristeza pela perda de um ente querido. A alegria de uma caçada frutífera era contrastada com a tristeza pela perda de um ente querido. A descoberta de um novo abrigo era celebrada com a mesma intensidade com que se lamentava a fúria de uma tempestade. A descoberta de um novo abrigo era celebrada com a mesma intensidade com que se lamentava a fúria de uma tempestade. Cada dia era uma vitória contra as forças da natureza. A resiliência, a adaptabilidade e a criatividade eram qualidades essenciais para a sobrevivência. Cada dia era uma vitória contra as forças da natureza. A resiliência, a adaptabilidade e a criatividade eram qualidades essenciais para a sobrevivência. Os humanos pré-históricos precisavam constantemente inovar para superar os desafios diários. A resiliência, a adaptabilidade e a criatividade eram qualidades essenciais para a sobrevivência. A habilidade de criar ferramentas e encontrar alimentos era crucial. O homem pré-histórico, em sua luta diária, forjou o caráter da humanidade. O homem pré-histórico, em sua luta diária, forjou o caráter da humanidade. Através de trabalho árduo e cooperação, eles conseguiram prosperar em um mundo implacável. A história deles é um testemunho da força e da engenhosidade humana. Legado de luta. História de superação. Ao olharmos para trás, para o mundo da pré-história, vemos um reflexo da nossa própria história. A luta pela sobrevivência, a busca por alimento e a constante batalha contra os elementos da natureza. A necessidade de proteção moldou o nosso DNA, forçando-nos a desenvolver habilidades e estratégias para garantir a nossa continuidade. Os desafios enfrentados pelos nossos ancestrais nos ensinam sobre a importância da união, da inteligência e da capacidade de trabalhar em conjunto para superar obstáculos. A capacidade de adaptação foi crucial para a sobrevivência, permitindo que nossos antepassados se ajustassem a diferentes ambientes e situações adversas. A pré-história, embora marcada por dificuldades e perigos, não era um pesadelo constante. Era também um tempo de inovação e progresso. Era um período de aprendizado, de descobertas e de superação. A invenção do fogo, a criação de ferramentas e o desenvolvimento de técnicas de caça e coleta foram marcos significativos. Era a aurora da humanidade, um tempo em que cada novo dia trazia consigo a promessa de novas possibilidades. O alicerce sobre o qual construímos nossa civilização foi estabelecido por esses primeiros passos, por essas primeiras conquistas. E é com respeito e admiração que devemos olhar para o passado, reconhecendo a coragem,
a resiliência e a determinação daqueles que vieram antes de nós. Eles pavimentaram o caminho para o mundo que conhecemos hoje, e suas histórias de luta e superação continuam a nos inspirar.